Boa noite, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs. Hoje, no dia em que nós comemoramos a independência do nosso Brasil, dia 7 de setembro do ano de 2021, que nos encontramos, nós estamos aqui mais uma vez, iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da nossa Casa Espírita, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, nosso querido solar. E estamos hoje estudando o Evangelho, estaremos hoje estudando o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E inicio aqui a minha participação, elevando, como sempre fazemos, os nossos pensamentos a Jesus, através de uma oração, que eu pediria a todas as irmãs e todos os irmãos que, ao nos acompanharem nessa prece de início dos nossos estudos, lembrassem da nossa caríssima irmã Valéria Diniz, se recuperando, hospitalizada lá no Biocor, da nossa irmã Dona Marina, também se recuperando, rogando a Jesus que muito brevemente ambas possam estar conosco nas nossas tarefas sagradas e abençoadas da nossa Casa Espírita. Vamos então todos juntos, em uníssono, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Mestre a oportunidade bendita do estudo, agradecendo a Jesus o seu Evangelho, a sua boa nova de luzes e de bênçãos, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos torna criaturas melhores, e pedindo ao Mestre querido que nesse dia em que comemoramos uma data cívica, as bênçãos do nosso governador planetário possam recair sobre o nosso Brasil. Que o nosso querido Ismael, a quem Jesus confiou a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, possa continuar firme nas rédeas da nossa pátria, conduzindo-a espiritualmente para os desígnios sublimes que lhe cabem, especialmente no que diz respeito à implantação do Evangelho do Senhor em nosso planeta. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o teu amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos doutrinários desta noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos hoje, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8º, a aliança da ciência e da religião. E o item 1, nós temos o ensinamento de Jesus, que inaugura esse livro de luzes e de bênçãos, que os Espíritos trouxeram pela mediunidade de Allan Kardec e de vários médiuns desconhecidos para a humanidade, quando o Mestre, segundo os ensinamentos e os registros de Mateus 5, 17 e 18, ele nos revelou que não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E nós temos aqui no item 8º, minhas irmãs, meus irmãos, a lição muito bonita de Kardec, que ele fala da aliança da ciência e da religião.
Da mesma maneira que Jesus não veio destruir as leis morais recebidas na Torá por Moisés no Monte Sinai, a doutrina espírita também veio confirmá-las, bem como confirmar o Evangelho, a Boa Nova de Jesus. E veio mais, veio estabelecer definitivamente a aliança entre os conceitos superiores do Cristo, que o Cristo nos trouxe, e os conceitos que nos trazem a ciência ao longo da história da civilização humana. Ambas as leis, as morais e as leis materiais, as leis físico-químicas, as leis de gravitação, de atração dos corpos, elas têm uma única origem. Essa origem é Deus. E sendo assim, meus irmãos, tendo uma única origem, elas não poderiam jamais se divorciarem. O homem, ao longo dos séculos que sobrevieram à vinda do Cristo, fez essa dissociação, esse divórcio. E cabe à doutrina espírita refazer essa união que haverá de levar o mundo para a sua final regeneração e, posteriormente, a conquista de outros degraus na evolução interplanetária, transformando a nossa Terra para mundo regenerado, para mundo ditoso, para mundo feliz, se constituindo a moradia de espíritos irmãos, amigos e felizes. Ensina-nos Kardec. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outras do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separavam, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porquanto elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Meus irmãos, essa página
maravilhosa atribuída a Kardec, certamente sob a orientação inspirada dos espíritos superiores, ela é ao mesmo tempo de uma lógica clara como a luz do sol, a pino, a luz do meio-dia, e ao mesmo tempo, daqui a 500 anos, quando a humanidade não for essa mais a que estamos tendo presentemente aqui na Terra, ela estará absolutamente consentânea com aquele tempo. Ela estará totalmente atualizada com aqueles novos momentos, certamente muito diferentes dos que estamos vivenciando nos presentes dias aqui em nosso planeta. Por quê? Porque o progresso ele é infinito e as lições trazidas pelos espíritos através do nosso codificador são lições que falam diretamente ao progresso da humanidade sob o ponto de vista universal. Da mesma forma que o conhecimento científico não tem fim, ele é infinito, ele é universal, a evolução religiosa, da mesma maneira, a evolução das religiões, na medida em que elas vão estabelecendo um contato mais íntimo com as realidades trazidas pelas leis morais que provêm diretamente do Pai Altíssimo e que foram reveladas em diferentes momentos aqui no planeta, desde os profetas antes de Moisés, pelo próprio Moisés, quando recebeu a Torá no alto do Monte Sinai e revelou ao mundo as leis divinas, que Jesus faz questão de confirmar aqui na Terra, até os conceitos moralizantes que o Cristo inaugura e que fazem parte do cotidiano daqueles que já compreenderam efetivamente a necessidade de buscarem a identificação entre o conhecimento e a moral, como sendo as duas asas que hão de nos levar à nossa própria evolução. Nos conta Einstein que se um dia nós tivéssemos dúvida ou que tivéssemos que escolher entre o mundo e o amor, conceitua-nos ele da seguinte forma: lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor, mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Isso é de Albert Einstein, essa frase. E é exatamente o amor que, inclusive, influencia o movimento tecnológico a fim de que ele se transforme não em armas, ou em guerras, ou em instrumentos de destruição ou de ameaça. É o amor que haverá de fazer com que as criaturas humanas, com que as massas e seus dirigentes empreguem os recursos tecnológicos, os recursos financeiros, para, ao invés de fazer armas de destruição cada vez mais sofisticadas, que façam escolas, hospitais, universidades, locais onde as artes e a ciência haverão de ser estudados e conhecidos por todos, em que a sociedade seja empática, fraterna e cristã, que as sociedades sejam empáticas, fraternas e, independentemente do conhecimento religioso ou da inclinação religiosa de cada um, nós tenhamos uma inclinação superior às verdades que o Pai nos ensinou e que o Mestre nos trouxe, não como mais uma religião no mundo, mas como um livro abençoado de conceitos e de regras que irão promover a transformação do nosso planeta. Portanto, meus irmãos, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, também para o nosso estudo dessa noite, a seguinte questão: é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que decide afrontar. Ou seja, a reencarnação é o instrumento que o Pai nos concede
para que nós possamos evoluir ao contato com as suas leis, sejam elas leis que a ciência procura estudar, sejam elas as suas leis morais, que Jesus, como ápice do conhecimento dessas leis, fez questão de nos trazer aqui na Terra. Então a reencarnação, com base na multiplicação das oportunidades que Deus nos proporciona, é que faz com que nós consigamos evoluir de existência em existência, buscando novos e importantes conquistas para a nossa alma, para a nossa individualidade. E aí, seja no campo intelectual, seja no campo da moralidade, através dos nossos esforços. É por isso que Jesus fez questão de nos mostrar que o único patrimônio que nós verdadeiramente temos e que levaremos para o mundo espiritual quando para lá nos dirigirmos é o patrimônio do conhecimento e o patrimônio das virtudes que nós conquistamos a partir dos nossos esforços. Meus irmãos, nós vamos verificar que é fundamental nós situarmos no espaço e no tempo a grandiosa obra de Jesus aqui na Terra, quando o Mestre nos proferiu o ensino que nós estamos estudando aqui nesse capítulo 1, né? Eu não vim destruir a lei, mas confirmá-la até o seu último ponto, até o seu último J, não é isso? Se referindo aí às leis de Deus. Nós temos que verificar que no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é de onde nós extraímos esse ensinamento, Jesus, ele proferiu um dos mais maravilhosos conjuntos de ensinos, profecias, promessas e esperanças, que foi o Sermão das Bem-aventuranças. Narra o Novo Testamento que Jesus, antes de começar a sua vida pública, né, ele passou 40 dias de meditação no deserto. E o Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha, né, diferentemente do sermão profético que foi proferido no Monte das Oliveiras, na realidade o Sermão das Bem-aventuranças foi a primeira mensagem de Jesus logo depois desse estágio, né, desse recolhimento que o mestre o recolhimento em que ele se dirigiu, né, em que ele se impôs. E logo depois ele dirigiu ao povo nesse formoso e famoso Sermão da Montanha, quando então, que foi proferido, diferentemente do Monte das Oliveiras, foi proferido no monte chamado Curum Ratã, nas colinas ao sudoeste do lago de Genezaré. Nesse ensino maravilhoso, Jesus trouxe a plataforma, a base do que seria o anúncio daquele reino que ele veio nos informar, nos trazer, nos ensinar sobre a sua existência. E ele trouxe ali os fundamentos do cristianismo, proporcionando para toda a humanidade um completo código de moralidade capaz de orientar para todo sempre o mundo e as criaturas que estão em torno do nosso planeta. Jesus ali nos mostra com clareza qual era a natureza da sua missão, demonstrando de maneira muito fidedigna que ele não era nenhum líder militar, nenhum líder político, nenhum general, mas sim o Messias que as Sagradas Escrituras fizeram referência ao longo de toda a existência da civilização judaica, né? E ele era um Messias que libertaria a humanidade do mal e do atraso. Assim, o Sermão das Bem-aventuranças, meus irmãos, representa para todos nós o mais absoluto contraste entre os padrões do homem material e o ideal de espiritualidade que nós já guardamos em nossas vidas. Até Jesus, até ali, o homem material não conseguia entender a razão do amor, a razão do perdão, por que eles deveriam dar a outra face, entregar a túnica além do manto, por que eles deveriam compreender, entender e perdoar os seus inimigos. Até Jesus, até ali, as criaturas não sabiam por que de fazer o bem aos que lhes caluniassem,
por que era melhor sofrer uma injustiça do que causar uma injustiça? O romano, o judeu, o grego, os fenícios, enfim, todos aqueles povos contemporâneos ao Cristo, eles não podiam jamais compreender o perdão ao inimigo, né? Para o romano, o inimigo era um bárbaro, para o grego era um inculto, para o judeu era um gentio, né? E não havia nenhum tipo de possibilidade de compreensão de que essas criaturas estivessem no nível dos romanos, dos gregos, dos judeus e dos povos de até então. Jesus então vem dentro desse contexto e faz um convite diferente para que a humanidade fosse bem mais além, né? Para que ela fosse bem mais adiante. Pede para que a humanidade entre em uma nova dimensão de consciência. É isso que o Evangelho nos faz, que nós examinemos a vida sob uma nova dimensão, a dimensão da consciência, ultrapassando a materialidade e entrando num campo inédito até então, num campo glorioso, com uma visão cósmica do outro. Jesus nos convida para combatermos o egoísmo que existe dentro de nós e que é a trava principal para o nosso progresso e o progresso da civilização humana. É o egoísmo que nos leva às mortes, ao assassínio, é o egoísmo que nos leva às diferenças econômicas, é o egoísmo que nos leva às guerras, é o egoísmo que nos leva à incompreensão, ao fanatismo, que nos leva ao exclusivismo de só pensarmos a partir do eu. Na medida em que nós ganhamos a dimensão cósmica do outro, nós vamos começando a pensar na indulgência, no perdão, na compreensão, naquilo que hoje se chama empatia, do entender o outro, de não discriminar ninguém, de entendermos que todos somos iguais, especialmente perante a Deus, de que devemos fraternidade e amor a todas as criaturas, independentemente de suas escolhas e de sua vida. Esse é o amor que o Cristo pregou e exemplificou, porque só assim nós conseguiríamos entender a constante transitoriedade de tudo que fosse material, para nos fixarmos no essencial e perene, que é a vida espiritual. Então, meus irmãos, terminadas as bem-aventuranças, Jesus nos alerta para vivenciarmos esses ensinos. E por isso nos exalta, procurando destacar o que temos de melhor, mostrando que aqueles que seguem suas palavras, que exemplificam, são considerados o sal da terra, a luz do mundo, e que nós deveríamos espalhar essa luz e temperar o mundo com esse sal e não escondê-la debaixo do alqueire, mas sim colocá-la acima do velador, como ele fala no capítulo seguinte, né? Trazendo para nós a belíssima lição da candeia. Meus irmãos, foi nesse contexto que o Senhor Jesus nos ensina que ele não veio destruir a lei. Foi exatamente a partir desse contexto, a partir da fixação desses ensinos no sermão das bem-aventuranças, no sermão da montanha. E se referia, por óbvio, à lei de Deus, trazida por Moisés, né, no Monte Sinai, e que está definitivamente grafada para a humanidade como os 10 mandamentos que teremos todos que observar se quisermos nos tornar como nos tornar criaturas mais evoluídas, criaturas que compreendam os próprios mistérios divinos. E assim sendo, meus irmãos, tanto as leis de Deus como os ensinos de Jesus, que têm nas leis divinas a sua origem, são imutáveis, são eternas. Nada daquilo que Moisés deixou nas tábuas da lei irão modificar. Ali está a síntese de como devem as criaturas se portar diante de si mesmas, sobretudo diante do Pai. E nada que Jesus falou a respeito do amor, a respeito dos seus objetivos aqui entre nós, também mudarão, porque ele se baseia fundamentalmente nessas leis e discorre sobre elas de maneira a elastecer o seu conteúdo, nos mostrando que amar ao próximo também é tão necessário como amarmos ao nosso Pai. Assim sendo, as leis morais representadas
pela religião e as leis universais reveladas pela ciência partem de uma mesma origem, como eu fiz questão de me referir logo no início. E essa origem é Deus. Então, partindo de uma mesma origem, de um mesmo princípio, jamais poderia ter havido um divórcio entre a ciência e a religião, pois elas partem da mesma fonte, de uma fonte única, que é o nosso Criador. E a incompatibilidade criada por nós, criaturas humanas, ao longo do tempo, é que faz com que a ordem defeituosa e o excesso de egoísmo tisnaram a compreensão e a união necessária das leis divinas e das leis morais e das leis materiais, né? Das leis físico-químicas. Portanto, nós vamos chegar a um tempo em que, afastado o nosso egoísmo, nós vamos unir novamente os conceitos morais com os conceitos intelectuais, unir novamente a ciência com a religião e vamos conseguir iluminar a ciência, vamos conseguir esclarecer a religião e, com isso, estaremos cultivando uma sociedade completamente diferente da que até então a gente tem contribuído para gerar. Como nos ensina Kardec, meus irmãos, são chegados os tempos em que os ensinos de Jesus serão completados e que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desses ensinos, esse véu será levantado. Em que a ciência deixará de ser exclusivamente materialista e levará em conta o elemento espiritual, e a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e as leis universais e imutáveis da própria matéria. Ciência e religião se apoiarão uma na outra e conduzirão juntas a humanidade à regeneração e daí à elevação. Nós vamos encontrar, meus irmãos, que nesse item 8, Kardec escreve sobre a aliança da ciência e da religião, como lemos aqui há pouco. Aliança significa o quê? Significa casamento. Significa que duas criaturas, dois seres que se amam, que se ajudam, dois seres que cooperam um com o outro, dois seres que estão juntos. No Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a lei natural e a lei moral são a mesma coisa, né? Só temos um Deus. Por isso, que a nossa fé é raciocinada e não é mais uma fé cega. Não há lugar mais para a fé cega na crença de uma humanidade nova que ressurge sob a influência do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que os padres, da mesma maneira que os irmãos do Centro Espírita, da mesma maneira que os nossos irmãos das religiões reformadas, né, são nossos irmãos, os cientistas também são os nossos irmãos queridos. E com todos nós temos que nos confraternizar, nos dar as mãos para transformar a humanidade numa humanidade melhor, né? E todos somos criaturas tentando entender as leis do Criador, tentando seguir essas leis, tentando estudar essas leis, aprofundando cada vez mais no seu conteúdo. E chegará o tempo, muito breve, em que a ciência descobrirá o espírito dentro dos laboratórios, uma vez exatamente por falta de matéria. O materialismo ruirá, só sobrará de maneira definitiva por falta de matéria, né? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos ensina que se você examina um átomo de hidrogênio, um próton e um nêutron atraindo um elétron, essa lei de atração é a mesma lei de amor que une um ser ao outro. Bastaria a compreensão desse capítulo para podermos entender a união entre o conhecimento religioso e a ciência. E cada vez mais, a partir de uma fé racional, raciocinada, a humanidade vai compreendendo que as leis são as mesmas. Precisam apenas ser melhor compreendidas e é preciso que nós nos identifiquemos com o Criador através daquilo que o Criador nos ensinou, colocando em prática o amor, a caridade, a benevolência, a solidariedade para com todos os nossos irmãos e a humanidade. Nesse mesmo capítulo 8º, primeiro que estamos estudando,
Kardec nos ensina que nós não viemos brigar, dividir, mas viemos dar as mãos aqui no mundo. A fé dando a mão com a ciência, a fim de que a nossa fé seja lúcida, e a ciência, por sua vez, abraçando a fé, a fim de que ela seja boa, isenta de personalismos, isenta de orgulhos. Para Immanuel Kant, que foi um pensador de 1724 a 1804, né? Um alemão, um dos maiores filósofos alemães de todos os tempos, abre aspas, somente a pura intenção moral do coração pode tornar agradável a Deus. Para esse filósofo admirável, os conflitos entre religiosos e cientistas deixaram de existir há muito tempo, desde que ambos se dispusessem a seguir dois deveres na vida. O primeiro dever é de amar a Deus acima de tudo. E o segundo dever, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é de Immanuel Kant, meus irmãos. E nós precisamos compreender que a humanidade há muito já ultrapassou determinadas barreiras da civilização. Nós precisamos compreender que a Idade Média, que existiu por volta do ano de 476 ao ano de 1453, né? Que começou com a desagregação do Império Romano e terminou com a invasão de Constantinopla pelos otomanos por volta do ano de 1453, né? Que logo em seguida estabeleceu a chamada Idade das Trevas, que foi um período que durou do ano de 1233 aproximadamente ao final do século XVIII, início do século XIX. Nós vamos encontrar, meus irmãos, que a partir da Revolução Francesa, em que o mundo começou novamente a se iluminar, a rever não apenas os seus pontos de vista, mas também compreender a necessidade da fraternidade, da igualdade, da liberdade, o que redundou também na independência americana, fazendo com que surgisse na América um novo sentimento, um sentimento diferente, que Irmão X, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fez questão de nos narrar que essa compreensão desse novo mundo passou pelas conjecturas do Cristo junto com seus discípulos, nos mostrando que caberia às Américas a renovação dos ares do nosso planeta a partir de um novo ideal de convivência e de fraternidade. E o nosso Brasil querido, o nosso país amado, essa pátria abençoada que nós recebemos e que nós estamos ao longo do tempo construindo, não apenas como um país cheio de riquezas materiais, mas sobretudo como um país que abriga em seu território criaturas bondosas, cujo consciente coletivo, né, é formado, cuja média coletiva é formada de criaturas generosas, criaturas que têm na religiosidade e no sofrimento grande desejo de transformação, que possuem na generosidade a capacidade de estender as mãos para aqueles que sofrem, seja individualmente, seja nos grandes sofrimentos e provas coletivas. E é esse Brasil que nós recebemos como dádiva abençoada de Deus, que nós precisamos, em nossas orações, pedir a Jesus que continue abençoando, que continue aparando, a fim de que o fruto da bendita doutrina espírita possa ganhar cada vez mais corações e mentes, fazendo com que as pessoas elevem os seus olhos aos céus e encontrem o Deus que fez questão de pedir a seu Filho amado que não apenas gerasse, arquitetasse, plasmasse o nosso mundo a partir do desprendimento de uma nebulosa, mas que aqui trouxesse almas de todos os rincões do planeta para, no calor do seu sol e na brisa de suas florestas, de seus trópicos, né, pudessem receber diversas oportunidades para se transformarem em criaturas melhores e transformar o nosso mundo num mundo regenerado e posteriormente no mundo feliz.
Então, meus irmãos, a ciência não tem que se divorciar da religião. Pelo contrário, nós temos que dar as mãos. Aqueles que estão nos laboratórios, nas universidades, nas escolas, são tão abençoados quanto aqueles que se encontram nos templos. Os religiosos e os cientistas têm o dever de inicialmente dar o exemplo de desprendimento e de solidariedade e nos mostrar que a partir do conhecimento e a partir da fé raciocinada nós haveremos de atingir o grande objetivo de cada um de nós, que é o objetivo de atingir a nossa felicidade. Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, que amparem os seus lares, que proteja suas vidas. E nesse instante, nós passamos a palavra para a nossa querida irmã Miriam, que dará sequência aos nossos estudos dessa noite. Fiquem com Deus, Deus lhes abençoe.